Você está brincando com seus amigos de nome, lugar, objeto, ou a dedonha, ou seja lá como você conhece esse jogo. Só que nem todos são bons em matemática, então tá muito complicado ficar somando os pontos em cada rodada. Então o Excel chegou para facilitar a sua vida. Hoje a gente vai entender uma fórmula que é o terror de muita gente, é o PROC-V. Eu falei que ia trazer esse conteúdo para vocês, vamos aprender a usar o PROC-V e como ele pode facilitar a nossa vida. O que é o PROC-V? O PROC-V nada mais é do que uma formulazinha, tá? Onde ele vai analisar os valores que estão em uma coluna e vai achar a correspondência desses valores em uma outra coluna. Por exemplo, eu tenho aqui os jogadores, tá? Ana, Beto, Cecília, Daniel, Heloíse e Francisco. E eu quero saber o que cada um desses respondeu no objeto, tá? O objeto tá tudo igual, então eu vou pegar aqui o que cada um deles respondeu na fruta. Como vocês podem ver, tem duas informações aqui. Primeiro é que a rodada foi a letra P. Essa é a primeira coisa que a gente pode deduzir. E a segunda é que Heloísa é muito estranha, porque o nome Petrúcio, lugar Polinésia Francesa, objeto piteira, ela não bate muito bem. Enfim, como é que o PROC-V vai nos ajudar nisso? Eu posso simplesmente olhar numa tabela. Perfeito. Só que pense, e se essa tabela tivesse 10.000 informações e eu quisesse buscar um item específico? Eu iria procurar nas 10.000 atrás desse item? Às vezes não é tão viável. Então o que é que eu vou fazer? Aqui em resposta eu vou escrever PROC-V, parênteses. Vamos entender como funciona a sintaxe dessa fórmula. Valor procurado, tá? É o valor que eu quero que ele busque no início. Por exemplo, aqui a minha planilha ela vai variar por jogador. Então o valor procurado vai ser o nome de um jogador, que eu vou escrever aqui em pessoa, tá? Então o valor procurado nessa parte da sintaxe eu vou fazer referência a essa célula, que é onde eu vou escrever o valor, tá? Eu vou escrever aqui Ana, aí o PROC-V vai me retornar o valor, a fruta de Ana. Eu vou escrever Cecília, o PROC-V vai me retornar a fruta de Cecília. É para isso que serve, tá? Então valor procurado, eu vou botar aqui K2, fazendo referência a essa célula, ponto e vírgula. Aí ele pede matriz tabela, é o intervalo que eu vou trabalhar, tá? No caso, eu posso selecionar todas as colunas da tabela? Posso. Eu posso selecionar apenas as colunas que eu vou trabalhar. No caso, se eu vou até fruta, eu vou escolher até fruta. Posso também. Só toma um cuidado, porque se você quiser alterar a fórmula para buscar alguma informação depois desse intervalo, você tem que fazer alguns ajustes na fórmula. Então, eu posso fazer isso? Posso. Eu posso escolher só a coluna que eu quero buscar? Não. Por quê? O PROC-V, ele tem uma limitação. Esse primeiro critério aqui, valor procurado, ele sempre vai ser buscado na primeira coluna do meu intervalo. Então, por exemplo, se eu selecionar de B até F, ele vai fazer a busca de Ana, que eu escrevi aqui, por exemplo, na primeira coluna do meu intervalo. Não é da planilha, é do intervalo. Eu escolhi de B a F, então a primeira coluna que eu escolhi foi a B. Ele vai procurar Ana aqui. Ele vai achar Ana? Não. Ele vai achar Paula, Paulo, Patrícia, Paulo, Petrúcio, Paulo. E ele vai me retornar um erro, porque ele não encontrou. Então, no PROC-V, isso é muito importante. A primeira coluna sempre tem que ser o meu valor procurado. Se eu vou procurar por pessoa, a primeira coluna sempre tem que ser a coluna que contém o nome das pessoas. E a última é até onde você vai trabalhar. Eu vou colocar a tabela completa, mas você pode colocar até fruta ou até outro, não tem problema nenhum, tá? Matriz tabela vai ser as colunas. Tiago, por que você selecionou a coluna completa? Eu poderia fazer só isso, ó. Selecionar só a tabela. Eu teria que tomar um cuidado aqui para fazer a referência absoluta, porque caso eu queira copiar essa fórmula em outro lugar, a tabela não vai mudar de lugar, ela vai permanecer aqui. Então eu posso selecionar só a tabela e fazer a referência absoluta. Uma observação, atentem que eu fiz automaticamente aqui, ó. Eu consigo mudar nesse intervalo selecionado
a referência da célula, se é relativa ou absoluta, através do botão F4. Ó, ela está sem nada, ela está com referência relativa. Se eu apertar F4 uma vez, o intervalo vira referência absoluta. Se eu apertar outra vez, o intervalo vira referência mista, sendo absoluta a linha. Se eu apertar outra vez, sendo absoluta a coluna. E na quarta vez ele zera. Pronto. É um atalho. F4 você faz alterar a referência da célula, a forma de referência. Então aqui, o que é que eu tenho até agora? Voltando. PROC-V, valor procurado, vai ser o que eu vou escrever na célula K2. A matriz da tabela vai ser a tabela que eu estou trabalhando, tá? Ponto e vírgula. Número do índice da coluna vai ser simplesmente o número que eu quero da coluna que eu estou buscando. Ó, nesse caso, eu quero ver fruta, certo? Eu quero que o PROC-V me retorne a fruta da pessoa que eu vou buscar. Então, a fruta está em que coluna? Eu não consigo ver aqui, mas eu consigo contar, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Fruta está na sexta coluna. Então aqui eu vou botar 6. Ah, Thiago, mas eu não quero buscar por fruta. Eu quero que o PROC-V me retorne o animal de Ana. Ou o animal de quem eu colocar aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Nesse caso, em vez de 6, eu vou colocar 7. Ponto e vírgula. Procurar intervalo. Esse procurar intervalo eu não vou explicar para vocês agora o que é que ele faz, porque nesse nosso caso ele não vai se aplicar, tá? A gente pode inclusive nem colocar esse ponto e vírgula e já fechar a fórmula aqui. Observe uma coisa, isso é importante na sintaxe do Excel. Pode ver que aqui ele, mostrando a sintaxe da fórmula, tem aqui valor procurado, matriz tabela, número, índice, coluna, e procurar intervalo está entre colchetes. Estão percebendo isso? Quando uma parte da sintaxe está entre colchetes, é porque ela é opcional, ela não é obrigatória, tá? Isso vai se aplicar num caso específico, caso eu esteja trabalhando com números em intervalos distintos, tá? Então eu vou trabalhar com aproximação. No nosso caso, são elementos textuais, então eu não vou trabalhar com isso. Ignore completamente essa parte da sintaxe. Em 99,99% das vezes, vocês vão trabalhar com o PROC-V não utilizando esse último elemento da sintaxe, tá? Então, valor procurado, eu quero que encontre, tá? O valor procurado nessa tabela e me retorne a sexta coluna. É isso que a PROC-V faz. Deu um erro aqui, ND. Por quê? Porque eu não escrevi nada em pessoa. Ele está pegando aqui essas informações dessa coluna, que eu só selecionei esse intervalo, está procurando o que tem aqui em pessoa. No caso, não existe vazio. Aqui, só existem informações, logo ele vai dar erro. Se eu escrever aqui, ó, eu já botei uma validação de dados aqui, ó. Se eu escrever Ana, olha o que ela retorna, Pitomba. E se eu colocar Beto, Pêssego? Se eu colocar Estranha, Heloísa, Pequi. Quem é que pensa em Pequi na hora da fruta? Mas tudo bem. É para isso que serve o PROC-V. Ah, Tiago, eu quero que retorne o animal. É como eu disse, eu venho aqui na fórmula, resposta. Em vez da coluna 6, eu quero que retorne a coluna 7. Enter. Pangolim. Só isso. É para isso que serve o PROC-V. Eu disse também que os participantes não eram bons em matemática. Se o seu interesse é aprender o PROC-V, o vídeo até aqui está suficiente para você. Mas eu vou um pouco além. Eu vou mostrar uma aplicação, tá, dessa brincadeira que a gente fez aqui, desse jogo de nome, lugar, objeto. Eu vou mostrar como fazer um cálculo automático, só para facilitar um pouco a vida de vocês, tá? Então, daqui para frente, a gente não está mais falando sobre fórmula, não está mais falando sobre PROC-V. Eu vou aproveitar o assunto para fazer uma aplicação e talvez ajude vocês a se divertirem um pouco mais com seus amigos. Então, vamos lá, vamos viajar um pouquinho. Vamos analisar aqui para vocês entenderem um pouco como é a dinâmica do dia a dia de quem bola uma planilha. Eu tenho aqui informações, tá? As pessoas responderam essas informações. E como é que é feita a pontuação? A pontuação é, caso essa resposta foi a única resposta dessa variável, do caso nome, por exemplo, se eu fui a única pessoa que falou Paula, essa minha resposta vale 1 ponto. Se mais alguém respondeu Paula, minha resposta vale meio ponto. E aí eu faço isso para lugar, para objeto, para cor, fruta, animal, esportes, filme. Lembrando,
Quem não responde, a pontuação é zerada. Então como é que eu posso fazer o cálculo disso automático? Olha que interessante. Aqui já é um pouco de Excel avançado, não por conta das fórmulas, mas por conta da interpretação que o usuário que está mexendo aqui na planilha tem que fazer para chegar nesse resultado, tá? Então veja se vocês conseguem me acompanhar. Eu vou fazer aqui igual. Eu quero saber se essa informação que eu coloquei, ela se repete nessa coluna. Então o que é que eu faço? Eu vou usar uma fórmula que chama cont.si. O que é que essa fórmula vai me retornar? Ela vai me retornar num intervalo, tá? Ele vai fazer uma busca no intervalo, o critério que eu quero buscar. Por exemplo, cont.si, eu quero que nesse intervalo, tá? Que eu vou fazer uma referência nele de linha, tá? Eu não quero que ele mude a linha, porque eu vou puxar essa fórmula para as demais pessoas. Então esse intervalo tem que ficar parado aqui. Ele vai ter que se mexer para a lateral, porque eu vou mudar a variável. Eu vou para lugar, vou para objeto, então ele vai mudar de coluna. Mas ele não pode mudar de linha. Então eu vou apertar F4 uma vez, F4 duas. Pronto. Deixei as linhas estáticas. Então eu vou dizer, conte se essa informação contiver esse critério. Tá? Esse critério eu não vou fazer referência absoluta nenhuma, porque ele tem que ser totalmente manipulável. Tá? Vocês vão ver por quê. Vou fechar aqui e vou dar um Enter. Olha o que vai acontecer quando eu puxo aqui para baixo. Vamos testar se deu certo. Eu vou modificar a fórmula. O intervalo geral ficou parado, então tá ótimo, funcionou. E essa outra referência vermelha se mexeu comigo, tá? Eu estou no terceiro valor, então ele veio para a terceira pessoa. Então até aqui a fórmula está perfeita. Eu vou excluir isso aqui, porque vocês já entenderam o PROC-V, tá? E eu vou puxar essa fórmula 7 colunas para lá, porque são 7 informações, tá? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se funcionou, tá? Olha, vou pegar um número aqui no meio e alterar a fórmula para ver. A referência azul está perfeita, ela se moveu entre as colunas, como eu quero, e permaneceu entre as linhas, então está perfeito. E a referência vermelha também. Eu estou na segunda pessoa, então ele está na segunda pessoa, e ele está no mesmo intervalo da coluna da referência azul. Então a fórmula está perfeita. A referência da fórmula está perfeita. Então vamos interpretar o que é que o Excel está dizendo. Ó, ele está dizendo aqui que Paula só se repete, só apareceu uma vez nesse intervalo. Logo, Paula não se repetiu. Isso aqui deve valer um ponto. Aqui ele está dizendo que Paulo apareceu 3 vezes. Ué, como é que eu vou interpretar isso então? Muito simples. E se eu disser assim ao Excel? Excel, se o número que aparecer aqui for maior do que 1, eu quero que apareça meio ponto. Vocês compreendem? Se for 1, é porque ele não se repetiu, ele só apareceu uma vez. Vai valer um ponto para mim. Se apareceu 2 ou mais, então ele se repetiu pelo menos uma vez. Logo, vai valer meio ponto. Olha o que é que eu vou fazer. Aqui, o Excel, esse método de planilhagem, ele é avançado por isso. Eu vou colocar uma fórmula dentro da outra. Olha, eu vou clicar aqui entre o igual e a primeira fórmula que eu fiz, e eu vou inserir um se aqui dentro. Tiago, pode fazer isso? Tranquilamente. Isso aqui está fechado. A fórmula é essa. Esse intervalo aqui, ele vai me dizer se o valor da célula que eu estou é 1, 0 ou mais que 1. Perfeito? Foi boa falar 0. Antes de alterar, apareceu 0 em alguns locais aqui. Por quê? Apareceu 0 porque ele está analisando o valor vazio. Então o que é que eu posso fazer? Se a pessoa não respondeu, eu posso dizer que ele não ganhou pontos, ou eu posso dizer que ele ganhou meio ponto. Não ganhou pontos. Então o primeiro critério que eu vou analisar é esse, tá? Olha, vou alterar a fórmula de origem aqui e vou dizer o seguinte: se, abro parênteses. Sempre separem os elementos, as fórmulas com parênteses. Eu vou copiar isso aqui dentro, ó. Selecionei,
Copiei, tá? Tirei a cópia. Até fiz besteira. Se esse cálculo aqui foi igual a 0, o cara marcou, ponto e vírgula, 0 pontos. Ou seja, se esse teste lógico for verdadeiro, ou seja, se esse cálculo for igual a 0, ele vai marcar 0 pontos. Caso contrário, ou seja, se esse cálculo não for 0, eu vou fazer um outro teste lógico. Ou seja, eu estou colocando um se dentro de um se dentro de um conto.se. Entendeu? O que eu estou dizendo? Se eu vou chamar essa fórmula de análise, tá? Análise é a fórmula que vai me dizer quantas vezes o valor se repetiu dentro do intervalo. Então, o que é que eu vou dizer para o Excel? Se análise for 0, o cara ganhou 0 pontos, tá? Aí caso não seja 0, se análise for igual a 1, vamos fazer melhor. Se análise for maior que 1, não é maior ou igual, eu poderia colocar maior ou igual a 2, ou simplesmente maior que 1. Se análise for maior que 1, ou seja, se análise teve valor repetido, o cara marcou meio ponto. Ponto e vírgula. Caso contrário, caso nada disso tenha acontecido, ou seja, se não foi 0 e se não foi maior que 1, só pode ter sido 1. Então, nesse caso, ele vai marcar 1 ponto. Eu não preciso nem colocar se a análise foi igual a 1, porque é o que sobrou. Na nossa realidade aqui é o que sobrou. Fecho um parênteses para o primeiro se. Fecho outro parênteses para o segundo se. Atentem-se a isso. Tem muita gente que não consegue planilhar devido a isso. Olha, se eu não colocar parênteses nenhum aqui, o Excel ele não vai conseguir interpretar isso que eu estou fazendo, tá? Nesse caso aqui, como é uma fórmula mais simples, ele vai sugerir, olha, encontramos um erro. Você aceita essa correção? Aí ele colocou os 2 parênteses no final. Só que tem situações em que a fórmula está tão complexa que o Excel não consegue fazer essa interpretação. Então você tem que tomar cuidado, principalmente quando o parênteses tem que ser colocado entre fórmulas, em não se perder em relação aos parênteses. Eu abri 2 se e eu tenho que fechar 2 se no final. Sim, aceito. Olha o que o Excel vai fazer. Vou puxar para baixo. Os valores que estão maiores que 1, que são esses 3 aí, ele vai contar meio ponto. E quando eu puxar para o lado, ele vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Esse número 2 aí que tem aí, ele vai colocar meio ponto para os repetidos, ó. No terceiro caso, tudo que tiver 4, foram 4 repetidos, a pessoa vai ganhar meio ponto. O que não teve repetido, a pessoa vai ganhar 1 ponto. E o que está zerado, a pessoa não vai ganhar ponto. Só isso. Pronto. Funcionou. Posso puxar até o final sem medo de ser feliz. Tá? Eu posso fazer mais uma coisa aqui. Opção 1, que muita gente faz, tá? Por simplificar a planilha. Eu posso fazer uma soma no final e deixar automático aqui. Soma, eu quero que some esse intervalo. Nessa rodada, Ana marcou 5 pontos e meio. A estranha, Heloise, marcou 8 pontos. Ela foi exclusiva em tudo. E aqui está a pontuação de cada um, automaticamente. Tiago, e se sair a letra C? Eu vou ter que fazer tudo de novo? De jeito nenhum. Isso aqui, pode deixar aqui que você nunca mais vai alterar. Tá? Se eu apagar tudo que tiver aqui e começar com palavras completamente diferentes, o Excel já vai fazer a comparação automaticamente. Se tiver um valor repetido aqui, ele vai contar meio ponto para a pessoa. Se tiver um valor exclusivo, vai contar 1 ponto. Se não respondeu, 0. Tiago, tá muito feio. Eu posso melhorar? Pode. O que foi que eu fiz aqui? Eu fiz uma soma desses elementos. E se eu criar uma célula onde já contenha, tá, soma e todas essas fórmulas juntas aqui? Eu posso fazer isso? Posso. Eu vou vir aqui, ó. Igual, soma. Número 1, qual é? Vai ser o que tem aqui dentro. Então vou cancelar.
eu vou copiar essa fórmula completa, tá? Igual, soma, e vou colar aqui dentro, fecho. Até agora eu fiz a primeira linha. Eu venho na segunda coluna, desculpa, copio, não copio igual. Se você colocar o igual dentro de outra fórmula, vai dar erro. O igual é só para iniciar a sintaxe das fórmulas ou do conjunto de fórmulas. É um igual por célula, tá? Copio a segunda, altero aqui a célula que eu estou construindo, ó. O último parênteses é o da soma, então eu venho logo antes dele, vai aparecer aqui, ó, soma número 1, ponto e vírgula, colo o segundo elemento. Pode ver que ele já selecionou aqui, ó, as duas colunas. Dou um enter, venho para a terceira, ó. Venho selecionar a terceira coluna, e assim eu faço com toda. Minha fórmula está pronta. Vantagens, eu posso puxar aqui normalmente, tá? Funciona da mesma forma. Vantagens de se fazer isso: a planilha fica visualmente bem mais limpa, tá? Eu posso, por exemplo, me livrar de tudo isso aqui, ó. Isso aqui eu usei para a construção da fórmula. Depois que eu copio para uma célula só, eu posso excluir. Pronto. A pontuação ela é toda calculada aqui dentro desse intervalo, internamente nessa célula, e só é mostrado o valor final. Beleza? Daqui eu posso fazer muita coisa. Eu posso colocar uma formatação condicional que a gente já viu para mostrar quem foi o primeiro, o segundo, enfim. Vantagens de fazer isso: visualmente fica uma planilha mais limpa. Desvantagens: você precisa ter prática para, caso você queira mudar alguma coisa nessa estrutura aqui, você tem que conseguir olhar para isso aqui e saber onde está o erro. Olha o tamanho desse trambolho aqui. Então, tomem cuidado ao usar isso. Visualmente fica muito mais limpo. Mas a célula que você vai juntar todos esses elementos, ela vai ficar extremamente complexa. Então, cuidado com o tamanho da fórmula que vocês trabalham. Ok? E aí, curtiram o vídeo? Gostam desse tipo de conteúdo onde eu pego uma fórmula, mostro como aplica e aproveito a tabela que a gente está trabalhando para mostrar uma diversão a mais no Excel? E se gostou mesmo, curte e compartilha para dar aquela ajuda, porque o meu intuito é mostrar a você o quão simples e, nesse caso aqui, divertido pode ser o Excel na sua vida. Aqui é Thiago Aquino e seja bem-vindo ao Excellence.